Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana, enquanto esperamos pelo resultado da primeira volta das eleições francesas, vamos falar um pouco sobre outra consulta eleitoral, desta vez o referendo na Turquia. Foi um referendo que acabou com uma vitória do sim, isto é, uma vitória do projeto de Erdogan de reforçar os poderes presidenciais e de alguma forma de mudar substancialmente o regime, que deixa de ser um regime parlamentar com primeiro-ministro para ser um regime presidencial em que o próprio presidente é o chefe do governo e, enfim, há um conjunto de outras modificações importantes. Um referendo que acabou com uma vitória contestada, curta e contestada, mas que aparentemente não impedirá o líder turco de prosseguir com o seu projeto. Talvez para percebermos um pouco o que se está a passar, era bom tentar perceber quem é Erdogan. Este líder que vem de um partido com raízes islâmicas, mas que não pode ser considerado um líder islâmico como os outros que nós às vezes vemos aí pelo mundo. Pois não, já me engano. Sim. Erdogan é alguém que desde muito jovem milita nas correntes do islamismo político moderado. É alguém que faz o seu caminho na base do voto e até alguém que em certos momentos enfrenta a prisão e a perseguição e que é perseverante e que, embora oriundo de outra área da Turquia, até quem diga que ele terá nascido na Arménia ou na Geórgia, mas a sua família desloca-se cedo para Istambul e faz parte daquele grupo de turcos que aflui a uma grande cidade. Turcos de fora dessa grande cidade. E, digamos, turcos de segunda versus turcos de primeira. É preciso considerar que em 20 anos Istambul se transforma numa cidade relativamente pequena, com 2 milhões de habitantes, 3, numa megalópole que hoje em dia tem mais de 10 milhões de habitantes. E a base eleitoral, precisamente, de Erdogan, que começa a sua carreira política como presidente da Câmara de Istambul, é essa base eleitoral da grande periferia de Istambul, esses deslocados da Anatólia e de outras partes da Turquia. E é preciso ver também qual é o contexto da época. No contexto da época, há uma primeira fase em que o Partido Republicano do Povo, que é herdeiro de Mustafa Kemal, consegue assegurar uma liderança civil, embora sempre com o apoio da estrutura militar. Portanto, é um partido laico, um partido reformista, no sentido que se pode dar à palavra reformista, e que tem, já nessa época, 3 tipos de contestação e de oposição. Uma oposição nacionalista pan-turca, grupos que entendem que a Turquia deve ser mais afirmativa na liderança de todo o espaço turcofone da Ásia Central, das imediações da Turquia. Porque todos esses países, os países chamados... Estavam integrados na União Soviética. Estavam não integrados, mas olham para Istambul como a sua espécie digamos, de referência ideológica, cultural. São todos cultural. turcos. E, aliás, quando são turcos, e quando acabou o Império Soviético era curioso, porque ia-se a Istambul e encontrava-se a falar russo um pouco por todo lado, sobretudo na parte antiga. Depois, a outra oposição, se quisermos, é essa hegemonia de Eshevit e do Partido Republicano do Povo kemalista, é uma oposição conservadora liberal, se quiser. Isto é, pessoas que consideravam que o desenvolvimento da Turquia deveria assentar numa economia mais privada, numa economia com menos monopólios de Estado, uma economia com menos presença dos militares e das empresas públicas militares na economia turca. E uma terceira oposição, que é uma oposição islâmica, que aliás tem várias componentes,
porque tem uma componente mais radical, mas tem uma componente mais moderada, e considerava que o regime implantado na Turquia por Mustafa Kemal era um regime tão excessivamente laico na sua formatação que isso não correspondia à verdadeira natureza do povo turco. Bom, com a crise económica e com as perturbações daí decorrentes, a Turquia entra numa fase de turbulência em que esse próprio sistema Ecevit sussobra e uma ditadura militar se instala, a ditadura do general Evren. Quando a ditadura do general Evren inicia o seu processo de finalização e de abertura, todas essas formatações políticas e essas tendências que, entretanto, se tinham gerado, vêm à ribalta na vida política e organizam-se em novos partidos, em formações políticas e concorrem a eleições. E, por isso, já aí há partidos que se desenham no campo conservador, liberal, partidos que se desenham também no campo do islamismo moderado. A formação do AK, do partido do Erdogan, é uma formação que resulta da fusão entre esses vários grupos e outros protagonistas que, entretanto, emergem e aparecem na cena política e procura, no fundo, ir buscar o quê? Um campo fora do monopólio Atatürk /Ecevit, Partido Republicano do Povo, que não seja nacionalista pan-turca radical, mas que vá buscar a base de apoio ao Islão moderado, com abertura para a economia privada, o empresário médio, uma certa liberalização interna quanto à regulação económica. Isto põe, obviamente, a questão da compatibilidade do islamismo político com a democracia, por um lado, e, por outro lado, põe o problema de saber em que medida a Turquia, que permanecia no poder desde a Atatürk, instalada nos segmentos da administração civil e militar, é capaz de conviver com essa nova realidade. E em que medida também essa nova realidade é capaz de preencher os requisitos da governação de um Estado como a Turquia. E esse é o processo que se vai seguir. Porquê é que Erdogan e o AK têm sucesso? Têm sucesso porque, na verdade, a primeira fase da governação Erdogan é uma governação de prosperidade económica. Tinha havido uma crise muito grande em 2000, 2001. O AK ganha e forma governo a partir de 2003 e consegue taxas de crescimento boas, sim, que ainda hoje se mantêm, apesar de declinantes, mas que se mantêm, e consegue mobilizar para o processo político uma vasta camada da população até excluída pela elite tradicional turca, que é mais mundializada, menos religiosa, mais estatista em muitos domínios. E, portanto, procede-se realmente a uma liberalização da economia. A economia turca, sem dúvida. Era, aliás, uma coisa surpreendente, que era ser um líder islamista moderado, sim, sim, a proceder à liberalização económica. E é uma integração da economia turca maior na relação com a Europa, porque a Turquia beneficia de um acordo alfandegário, de uma união aduaneira. A plataforma turca é objeto da deslocalização de imensas empresas europeias que passam a produzir na Turquia por uma mão de obra mais barata para exportar para a própria União Europeia e, na verdade, o nível de vida da população é beneficiado, além, digamos, do prémio político de ver essa facção da população que tinha sido sempre excluída participar com representantes próprios. Claro que disto estão excluídos os curdos, que têm também o seu projeto à parte. E estão excluídos também os islamistas radicais, os jihadistas, que não fazem bem parte deste
processo. Mas é por isso que Erdogan, no princípio, é acarinhado pelo próprio Partido Popular Europeu, que chega a considerar o AK de Erdogan como uma espécie do equivalente às democracias cristãs pós-guerra nos países islâmicos e com potencial de exportação para Marrocos, para alguns segmentos Pensou-se, islâmicos inclusive, para o Egito, por na exemplo, Argélia, como bom... para o Egito. Houve a ideia de que a Irmandade Muçulmana pudesse vir a ser uma espécie de AK do Erdogan, convertendo-se num partido conservador pró-mercado no Egito. E, portanto, uma alternativa à governação militar de ditadura enquadrada de Nasser / Mubarak. Jaime Nogueira Pinto, neste processo, talvez os grandes perdedores são os militares. Os militares, desde o início, convivem mal, portanto, eles começam por abrir o regime, mas depois, quando Erdogan e o seu PUAK chegam ao poder, convivem mal com esta evolução. Eles, em boa parte, sempre se consideraram uma espécie de guardiães do regime. Era uma espécie de rei constitucional, não era? Do regime da Ataturk. Poder constituinte, até mais que isso. Havia a laicidade da Turquia, era a garantia dada pelos militares. Eles vão perdendo influência, mas claramente o golpe definitivo é aquele golpe que a gente não sabe se é golpe. Não sabe se foi uma inventona. Do verão passado, julho passado. Eu creio que é interessante, porque este estatuto que tinha o exército turco era um pouco também o estatuto que tinha o exército brasileiro, quer dizer, é um bocadinho aquela consequência do fim do império, fim do poder monárquico ou monocrático, embora no Brasil fosse um poder constitucional, e na Turquia já não é? Mas, portanto, digamos que um coletivo, o exército, fica um pouco como um poder constituinte, como uma espécie de árbitro do funcionamento das instituições e como uma espécie de direito, enfim, não escrito, mas de certo modo reconhecido por costume e por tradição, de intervenção se essas instituições, a laicidade, a segurança nacional, etc., são postas em causa. É evidente que quando um poder, uma figura de poder como o Erdogan, vai emergir ou vai emergindo, é evidente que ele normalmente põe na sua agenda a neutralização de rivais. E, no fundo, foi um bocadinho o que ele fez. Ele primeiro teve uns testes com os militares, enfim, uns testes mais ou menos periféricos, mas que ele foi ganhando. E depois, a partir deste... Substituindo as FIAs, exatamente, este tal golpe, que a gente nunca sabe ou nunca saberá, talvez, se foi uma inventona, se foi uma coisa real, pelo menos parece que foi uma coisa real, mas que de certo modo também se deixou andar exatamente para aproveitar o refluxo, para neutralizar, digamos ali, o que era um rival poderoso em termos de poder. Agora, é evidente que também uma das formas de criar esse poder também foi criar, de certo modo, por exemplo, o que aliás se fez na Turquia, fez-se noutros sítios, que é dar a uma outra instituição, e aqui foi a Gendarmerie, não é? A Gendarmeria, um poder, digamos, a uma força paramilitar, mais uma força de segurança que uma força militar tradicional, foi dar-lhe melhores equipamentos, quer dizer, portanto, constituí-la. Aliás, é curioso, em todo este golpe, via-se muitas vezes os prisioneiros são conduzidos exatamente por esse pessoal da Gendarmerie, que aliás é uma palavra turca, que é uma coisa que a gente não percebe nada, mas a Gendarmerie, como deve ser a palavra que foi importada. É uma coisa que não é, digamos, totalmente nova, não é? Nós também tivemos na nossa República... Na nossa República tivemos, aliás, foi uma das causas do 28 de maio foi a revolta do Exército, exatamente, cansado, digamos, da Guarda Republicana ter às vezes melhor equipamento, ter melhores quartéis, ter melhor tudo. Portanto, essa ideia do exército, enfim, do Partido Exército do Regime, no fundo. De criar um exército do regime, normalmente em qualquer sítio dá mau resultado. Agora, Erdogan era um pouco aqui o que o Jaime Gama estava a dizer. É um fenómeno curioso porque ele aparece de facto como uma coisa que toda a gente andava à procura, que era o bom muçulmano. Normalmente, quando qualquer instituição, ou qualquer grupo, ou qualquer ideia
enfim, corre mal, pá, ou se torna agressiva, há depois uma procura, quer dizer, uma procura intensiva de ver quem é aquele que é aquilo, mas que é bom. E o Erdogan parecia de facto bolsonaro, enfim, teve um excelente desempenho como mayor, como presidente da Câmara de Istambul. Depois o seu partido, enfim, um partido que trouxe de facto, e o seu governo trouxeram grandes melhoramentos económicos à Turquia, para uma época de grande euforia. Ele mostrou-se sempre, enfim, cauteloso, não nada de avançar, digamos, em linhas radicais, mas a partir de um certo momento parece que, embora ele não me pareça que ele tenha nada a ver com qualquer espécie de jihadismo, mas por um lado procura, ou melhor, tem comportamentos que fazem lembrar uma tentativa de nostalgia otomana, não é? Portanto, há uma altura ali que ele viaja, aparece, intervém praticamente em todas as antigas zonas de poder otomano, não é? Na Síria, no Egito, no próprio Iraque, etc. Portanto, ele faz uma afirmação. E depois também é uma afirmação muito interessante. E chega a haver até aquele momento de grande tensão com a Rússia. Com a Rússia, que era um inimigo tradicionalíssimo, digamos, não é? A gente sabe na história da Rússia, as guerras com a Turquia são sempre uma coisa permanente, não é? Aliás, até por razões religiosas e culturais. A Rússia é o grande protetor da Terceira Roma, não é? De Moscovo, e a Turquia como, digamos, a pátria do crescente. Portanto, tudo isso, o Erdogan que parece que está um bocado nessa linha, que é uma linha que, aliás, é uma linha interessante, porque, por exemplo, Marrocos também, de certo modo, segue um bocado essa ideia, quer dizer, é um partido islâmico, partido religioso, ganha eleições, e o rei não hostiliza, chama, pelo contrário. Agora, mas Marrocos tem aquela particularidade de ter, nós já tivemos aqui um programa sobre Marrocos, sim, de figura do rei. Exatamente. Mas o Erdogan ali também assume um bocadinho um chapéu, numa dada altura, com essa política, digamos, otomana, assume um bocadinho um chapéu, que aliás agora os seus críticos lhe atribuem frequentemente, o sultão, não é? Ela assume, num dado momento, também uma certa nostalgia enfim, da Turquia imperial, não é? Do Império Otomano. E isso também é importante, porque isso também lá está, volta a contrariar bastante as coisas kemalistas, que no fundo era o regresso, digamos, a uma Turquia Estado, não é? Estado nacional, embora não, enfim, seja plurinacional. Mas não há dúvida. Mas este tipo de... E depois há aqui um círculo que é um círculo altamente vicioso e viciado, é que a existência de bases, de raízes, até aqui neste caso étnicas, com os curdos, de problemas de segurança e terrorismo e tudo isso, favorecem toda e qualquer deriva autoritária. Quer dizer, hoje em dia o medo instala-se nas populações, a Turquia também tem sido bastante submetida ao terrorismo, que era o terrorismo jihadista do Daesh, que era o terrorismo curdo, quer dizer, portanto está muito vulnerável e está muito sensível para isto, embora, de facto, devo dizer que fiquei surpreendido com os resultados, não com a vitória, mas com a muito curta e muito apertada margem de vitória, que leva até, às vezes, a pensarmos se não houve, de facto, ali alguma manipulação, porque é uma vitória tão, enfim, partindo à partida com tanta, que aparentemente era um desequilíbrio tão grande de forças, e encontrarmos no fim com uma vitória, de certo modo, muito tangencial, leva-nos a pensar se não houve ali qualquer manipulação ou qualquer coisa. Não? Esse resultado, como é que pode ser lido? Porque uma das coisas mais marcantes desse resultado é a clivagem entre Anatólia, províncias, cidades, e as cidades, sobretudo Istambul, que pela primeira vez vota contra Erdogan. É a primeira vez. Ankara, a capital. Izmir, Antália, portanto, que são duas grandes cidades. Esmirna, a grande cidade grega. Exatamente. E Antália já no sul. Esta tensão, é uma tensão entre uma elite urbana e o povo rural? Sim, ou é o eleitorado tradicional, o eleitorado AK tradicional, que tem sido bem controlado por Erdogan. Porque Erdogan, no princípio, fez duas alianças.
que, vistas à luz de hoje, são paradoxais. A primeira foi com o Chemat, o movimento sufista de Fethullah Gulen, Sim, que hoje é agora foi considerado inimigo. o autor e inspirador do golpe de Estado. Sim. Mas essa aliança foi fundamental porque o AK tinha votos na Anatólia, mas não tinha quadros. O Chemat tinha. E foram esses quadros do Chemat que foram os aliados de Erdogan na limpeza dos tribunais, das repartições públicas, de um certo topo militar, devido à presença que tinham por dentro nessas instituições. Portanto, o Chemat é, numa primeira fase, um grande aliado de Erdogan. Depois, quando, através do controle de algumas áreas da justiça, dos serviços de informação, da investigação criminal, procura investigar demais casos de corrupção que atingem os dirigentes do AK e o próprio grupo Erdogan, aí há uma separação. E a segunda aliança que faz, Erdogan, é precisamente com os curdos. Erdogan tenta negociar um novo modelo de definição para a Turquia que, a troco de uma maior autonomia para as regiões curdas no leste, garante a Erdogan um maior controle do sistema político. E, na verdade, Isso o sistema foi fracassa. mais pacífico. É um Sim. dos discursos mais pacíficos na tensão com os curdos, é o Essa grosso altura. do período de Erdogan. Não E isso só fracassa porque, entretanto, os turcos se convertem em aliados preferenciais dos norte-americanos no combate ao jihadismo e recuperam a nostalgia de um Kurdistão independente. Porque os curdos, de uma certa altura, sobretudo os curdos mais inseridos no sistema, os curdos mais moderados, veem bem uma recuperação do seu próprio poder dentro da Turquia através de uma aliança com Erdogan, que precisa também desse apoio para estabelecer a sua liderança. O Kurdistão foi à a outra escala geral. zona que votou não. Sim. Portanto, nessa primeira fase da guerra Erdogan versus Turquia laica, Turquia kemalista, Turquia Partido Republicano do Povo, esses dois aliados foram aliados que funcionaram, embora depois não tivessem mantido a posição de aliados até ao fim, se tivessem convertido depois até em adversários bastante ferozes. Agora, o voto tradicional do AK é um voto forte, é um voto que se sentiu gratificado com algum crescimento económico do país, com o prosperar de alguns negócios, de alguns empreendimentos, e que é fiel a Erdogan. Aliás, foi essa base que derrota o golpe de Estado e que faz com que a operação militar, que aparentemente já era um pouco descoordenada, não tenha o seu sucesso integral, porque é essa gente toda que vem para a rua e que detém a movimentação militar. Foi um bocadinho, fez lembrar Moscou em 91, quando também as pessoas vêm para a rua e que param os tanques. Aconteceu mesmo em Istambul. Agora, o que é interessante verificar na contenção do golpe é que isso não é apenas apoiado pelo grupo, pelo AK, por Erdogan. Quer o Partido Republicano do Povo, na sua liderança atual, é claramente antigolpe, quer também o Partido Curdo. Ou seja, na contenção do golpe, que depois Erdogan vem a apresentar como um golpe dado por forças ocultas, pelo Estado profundo, pela burocracia não conformada com o sufrágio popular, pelas reminiscências da antiga Turquia, pois bem, quer o novo posicionamento curdo na política através do Partido dos Povos, que é simultaneamente curdo, esquerda mais radical, mas que penetra certas faixas do eleitorado citadino não curdo, e o
novo Partido Republicano do Povo, Aliás, o atual líder. Foi a subida desse partido que, de alguma forma, digamos, Erdogan chegou a ter 2/3 dos votos numas eleições. E nas últimas eleições perdeu isso e foi em parte por causa desse partido e que, no fundo, o leva agora a achar que precisa de acabar com essa história do Parlamento, porque começa a se tornar um pouco complicado. Bom, isso não sei se Estou a será dizer, bem assim. estou a simplificar. Não sei se será bem assim. Eu também acho que devemos procurar interpretar mais profundamente do que aquilo que é um comentário ligeiro e de rotina das ONGs e das organizações internacionais e até da comunidade internacional. Porque o processo turco tem características endógenas de avanços e recuos. É um processo em que o Erdogan se revela ser um excelente tático no aproveitamento dos seus adversários e, sobretudo, dos erros dos seus adversários para reforçar o poder, sobretudo o poder também interno no seu próprio partido, que não é um partido inteiramente unificado, porque tem várias componentes, tem várias personalidades, tem personalidades muito fortes. E, portanto, o que vai sair deste referendo ainda não está claramente desenhado na sua versão final. Eu acho que há bastante para negociar. Vai Erdogan contemporizar ou vai radicalizar, apoiado na escassa vitória do referendo? Isso é uma interrogação. E em que medida também a nova postura internacional de Erdogan é algo que corresponde a uma mudança de natureza do relacionamento turco com o mundo ocidental, com os Estados Unidos, com a União Europeia, ou isso é feito apenas para irritar, para criar factos consumados, para obrigar a posturas diferentes por parte da União Europeia ou do campo ocidental? Veja, por exemplo, Trump felicitou Erdogan pelo resultado do referendo. Putin Quer também. dizer que Putin era de esperar, porque, digamos, apesar de toda a tensão estrutural que existe e do avião abatido, nós temos que recordar quando Erdogan estava a provocar a Rússia para um confronto por forma a obter um apoio mais claro da NATO às suas posições na guerra da Síria e ao combate anticurdo. Depois o assassinato do embaixador russo, tudo isso. Mas, quanto aos modelos, há uma certa sedução. Emergentes, poderes autoritários, que querem ter uma esfera de influência própria. Homens fortes, que se eternizam no poder. E Trump veio cavalgar também esse movimento. Veio dizer, parabéns, como quem diz, as relações da Turquia são agora comigo. Olhem para nós não vamos atrás desses comentários que vão fazer os líderes europeus condicionados por aquilo que é o politicamente correto, pelo Parlamento Europeu, pelas organizações não governamentais, pela imprensa, etc. Mas o que é um facto é que, enfim, independentemente disso, a Turquia neste momento deve ser um dos países do mundo, enfim, provavelmente com exceção da China, não sei se inclusivamente sem exceção da China, com mais presos, jornalistas presos, por exemplo. Sim, e cidadãos são 50 mil, foram afastados. Opositores não têm conta. A forma como tomou conta do sistema judicial. A cobertura televisiva do sim, foi do 90% do tempo. É abissal a diferença, a manipulação, o processo de controle, que aliás agora tem indícios de se vir a prolongar sobre a própria economia, desnaturando um pouco a impressão inicial de Erdogan como um liberal conservador em termos económicos. Portanto, aí há uma interrogação que se põe, veremos, não é? Mas registre-se. A oposição, que não desapareceu, que tem a sua presença no Parlamento, a oposição contesta o resultado eleitoral, mas a oposição, quanto ao que vai ser o resto da definição do sistema político, ainda está por esclarecer a sua posição substantiva. Sobre todos os pontos. Sobre todos os pontos dessa mudança. Mas há uma coisa que é significativa. Num momento em que se tem uma vitória curta, apertada, a tentação pode ser contemporizar.
E aquilo que nós vimos, nomeadamente num dos primeiros, no primeiro ou segundo discurso de Erdogan, presumo que mesmo no primeiro, foi: vamos também restituir a pena de morte. Que ele sabe que é a condição sine qua non para acabar com um dossiê, que é um Sim, bocado sim. utópico Sim. da aproximação à Europa e Sim. da integração na União Europeia. Portanto, há uma vontade clara de Ruptura. de ruptura, ou não direi de ruptura, pelo menos de Exatamente. antagonizar a União Europeia. Onde, curiosamente, os eleitores turcos, o eleitorado turco na Alemanha, na França, na Holanda, votou no sim, com uma margem muito maior do que a margem que houve do país. Quer dizer, apesar daquelas coisas Sim, que deixaram os ministros de fazer campanha e tal, o que é facto é que isso foi uma espécie de boomerang, aparentemente, que resultou ao contrário. Como é que acha que vai ser esta relação? A Europa consegue lidar com esta... É evidente que a relação, primeiro, a Europa está hoje muito partida, e até nessas questões está partida, não é? Segundo, enfim, Erdogan tem ali um instrumento de pressão ou de chantagem, se quisermos ser mais agressivos sobre a Europa, que é a questão dos refugiados, não é? Depois, é evidente que, vamos lá ver, até em que medida, vamos lá ver, um país como a Turquia tem, digamos, as condições de fundo, de base, para ser um modelo democrático em termos semelhantes às da maioria dos Estados europeus. Eu tenho grandes dúvidas, porque eu acho que para um país, para ter instituições democráticas funcionais, tem duas pré-condições, que é ser uma nação e uma só nação, não serem várias nações, e ter depois uma sociedade civil. Ora, a Turquia, como a gente, até esta votação do referendo veio sublinhar, não é? Tem mais que uma nação, tem para já os curdos e outras minorias e outros grupos. E depois, em relação exatamente à tal sociedade civil, pelos vistos é uma coisa que o poder político neste momento, aliás, através exatamente também da arma económica, está a procurar controlar. Por isso, a divergência institucional é capaz de se agravar, não é? A divergência institucional entre as instituições europeias e as instituições turcas é capaz de se apagar, de se alargar. E eu vejo que também Erdogan não tem neste momento, é mais uma arma que ele usa para, digamos, como um instrumento de stick and carrot, não é? De ir pondo e ir tirando, do que propriamente, não diria que hoje houvesse um cometimento profundo e sério da Turquia para a integração. E também, enfim, na própria União Europeia começaria a haver fenómenos de rejeição em relação a admitir esta Turquia. Esta ou outra, acha que... Não, eu acho que Alguma vez foi uma historicamente... coisa... Não, eu acho que não. Vamos lá ver. A Europa fez-se, apesar dos atuais, enfim, redatores da Constituição Europeia, não sei o quê, negarem, enfim, e quererem, terem aquela preocupação, não sei se é politicamente, se é laicisticamente correta, de não ter, digamos, um envolvimento com a tradição cultural religiosa da Europa. Não há dúvida que a Europa essencialmente fez-se contra vários inimigos externos, e o grande inimigo externo permanente desde o século XV foi exatamente a Turquia e o turco. Portanto, esta ideia de incluir, para fazer uma coisa inclusiva da Turquia, e com, enfim, com as bases históricas, religiosas, culturais, etc., parece-me muito distinto. Não é estar a fazer agora uma espécie de, vamos lá ver, uma espécie de antropologia cultural dos regimes políticos, mas não há dúvida que, por exemplo, no regime democrático é muito difícil, fora de uma tradição cristã ou católica ou cristã, enfim, mais alargadamente cristã, os conceitos que, no fundo, os conceitos filosóficos e político-filosóficos, em que é possível, por exemplo, ter um regime liberal, ter as bases filosóficas para um regime de propriedade privada, para um regime, enfim, de liberdade de opção em determinadas coisas, é muito difícil. Fora dessa tradição e dessa área cristã ou católica, é muito difícil de o criar. Quer dizer, há um caso, mas é um caso, enfim, muito especial, que é o Japão.
É o caso que é o Japão, é um caso, mas o Japão lá está, o Japão era uma nação, e é uma nação bastante unida, bastante integrada como nação, portanto, embora não tenha essa tradição, não há dúvida que, até pela derrota e pela forma como as instituições que lhe foram impostas a seguir à guerra acabaram por funcionar, é uma exceção, mas de um modo geral eu vejo muito difícil no espaço, sem estar agora a subscrever teses de fundo, como o Huntington, etc., mas mesmo casuisticamente e empiricamente, parece muito difícil em estados de base islâmica, digamos, com os valores, com esse tipo de valores que favorecem mais depressa os coletivos, favorecem mais depressa instituições e onde o indivíduo, de facto, não tem muito relevo, não é? Sou sempre muito cético quanto à construção de modelos democráticos ou até mais que democráticos, liberais nessas latitudes, não é? Com esse tipo de carga histórica ou cultural. Jaime, está de acordo? Isto é. Um modelo kemalista de poder para a Turquia também não podemos considerar que fosse um modelo, digamos, do last update democrático. Não, pelo contrário. E a circunstância... Teve algum fascínio pelos fascismos europeus. O presidente ser aclamado por uma grande Assembleia Nacional do Povo, que tinha poucos poderes, e depois ser um presidente bastante forte, esteve ali em vigor enquanto pôde durar. Eu acho que há coisas em que Erdogan não vai abdicar. A sua grande batalha é da presidencialização do regime e, portanto, acumulando presidente com o primeiro-ministro, com a chefia do governo e com clara autoridade sobre a administração pública, civil e militar. Acho que não vai abdicar disso. Não vai abdicar por razões que têm a ver com o controle da sua formação política, da noção de que o líder do país, o presidente executivo, é também o líder da força política que ganha eleições e ganha eleições também legislativas. E a sincronização das duas eleições é algo de que ele não vai abdicar. Quanto aos poderes do Parlamento, eu penso que aí poderá haver alguma margem de cedência. Assim como também penso que ele terá alguma margem de negociação em relação à fundamentação da legitimidade última do poder judicial. Porque também não podemos considerar que o poder judicial que existia no kemalismo e no modelo kemalista seja um poder judicial exemplar. Não é. Portanto, aí eu acho que há uma margem de negociação. Mas conviveu bem com vários momentos de ditadura. Claro, sim, ditaduras e depois nas democracias também sempre foi muito usado para corrigir algumas tendências inconvenientes da democracia, mas numa lógica de poder centralizado que tinha por detrás sempre o modelo kemalista, os valores kemalistas. Portanto, aí eu acho que há alguma dose de contemporização e de acomodação. E também vamos ver qual é a reação do Partido Republicano do Povo na sua configuração e liderança atuais e também do Partido Curdo. Claro que vão ser oposição muito forte, vão ser, estão a ser, mas não sei se vão questionar por completo o que vai ser o novo figurino constitucional, ao ponto, por exemplo, de abandonarem a participação nas instituições. Isso não me parece. Não é o que está muito claro nos anúncios que têm feito. Portanto, o processo vai ser evolutivo. Em que medida a comunidade internacional, se assim se pode dizer, tem algum poder de negociação? Os norte-americanos, com esta posição do Trump, deram um passo em frente e chegaram-se para a recuperação de um diálogo que estava interrompido. Claro. Em que medida a União Europeia é capaz de ter uma nova interlocução, ou um ou outro país da União Europeia, como, por exemplo, a Alemanha? A Alemanha aqui é central. Bom, é também o que veremos. A Alemanha não foi muito vocal retórica na condenação do resultado do referendo e na sua deslegitimação. A Alemanha tem uma noção muito clara de que precisa da Turquia como tampão ao Claro, problema dos refugiados. claro. Sim.
claro. Senão temos facto. outra vez um verão Claro. como tivemos há 2 E anos. também como mercado, e também como zona de expansão dos seus investimentos. Porque se há país no mundo para quem a Turquia, mesmo a Erdogan, olha, é para a Alemanha. Sim, A e há uma quantidade longa- de e há uma Está a quadros maior longuíssima- formados comunidade na turca. Há uma Alemanha. longuíssima É a maior tradição. comunidade turca fora As da Alemanha. empresas Fora alemãs da... na Turquia. Sim, há uma longuíssima tradição que vem sim. desde os princípios do século Os XX. jornais turcos são impressos na Alemanha Pois. para serem vendidos à comunidade turca. Portanto, Pois. é uma... Pois. A televisão turca passa... Pois, não, há essas coisas há muitos históricas. anos, inclusive Contam este muito, ano. não. Portanto, há uma relação forte. Agora, nisto temos, apesar de tudo, ali um barril de pólvora a sul, não é? Portanto, que é a Síria. Este realinhamento, ao mesmo tempo temos este xadrez é um xadrez um pouco Há uma complicado. posição Por um lado, contraditória, a Erdogan procura de aproxima-se aliança de com Putin. e o Putin Mas, por outro lado, há aqui a o aproximação amigo de do Trump. pior inimigo da Turquia. Claro. Portanto, não estão aliados na Síria. Porque Não, aqui o que se dá é aquele fenómeno que eu acho que é muito interessante, que caracteriza, a meu entender, os tempos de fraca estatalidade, que é uma geometria extremamente variável e contraditória de alianças. Ou seja, A é aliado de B contra C num determinado contexto geográfico, mas pode fazer exatamente o contrário noutro contexto geográfico e ninguém se incomoda muito com isso. Quer dizer, a realidade acabou por ser essa. E essa realidade, lá está, porque essa realidade eu acho que significa... isso é um regresso, digamos... É um regresso o século XX não foi assim, não é? Não, é um regresso a uma espécie de idade pré-nacional, pré-constituição dos grandes Estados nacionais e das lealdades e do monopólio da lealdade política virado e dado e entregue ao Estado Nacional. Portanto, um curdo da Turquia não é leal ao Estado turco, é naturalmente leal a uma pátria curda que ele espera, que não existe, mas que ele espera criar. Quer dizer, um jihadista sírio ou turco, naturalmente também não é leal ao Estado sírio ou turco, mas a uma ideia de jihadismo, enfim, transnacional. E, portanto, isso tudo, como depois se mistura com... Quer dizer, é um regresso a épocas complicadas e confusas e que a gente só as pode entender se souber um bocadinho mesmo de história. Não é? que a forma como Erdogan joga com a restauração da pena de morte, pedida em comícios e em que ele aborda o tema, é muito um fator de dissuasão dirigido ao sector militar. Mas não sei se Erdogan, com uma legislação favorecedora da pena de morte, teria condições para levar isso aos golpistas militares do último putsch. E se isso não lhe criaria um problema mais grave. Portanto, eu vejo até a utilização do tema restauração da pena de morte como um fator de poder num jogo intimidatório sobre um campo que ainda não está inteiramente apaziguado, do que propriamente como algo que deva ser conduzido até ao fim na sua radicalidade. Veremos qual é também a evolução dessa temática. Veremos qual é a evolução dessa temática. E na proximidade, enfim, há também ali um ponto de alguma sensibilidade, porque, para todos os efeitos, a União Europeia não tem fronteiras com a Turquia apenas na Grécia e na Bulgária, também tem em Chipre. E Chipre pode ficar mais instável ou não? Chipre está estável também a partir do momento em que a própria comunidade turca de Chipre tem evoluído. E o dossiê de Chipre também está mais estável na medida em que a relação da Grécia com a Turquia, digamos, por falta de comparência dos dois, e também da Turquia, porque tem outros problemas com que se debruçar, está mais diminuída. Portanto, esse dossiê, por razões várias, do lado grego e do lado turco, deixou de ser um dossiê de grande exacerbação de tensões, porque, na verdade, os outros problemas são muito maiores e muito mais gigantescos. Bem, nós, entretanto, esgotamos por esta semana o nosso tempo. Regressamos daqui a 8 dias.